Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa segunda aula, do nosso segundo módulo, a Era Patriarcal. Nós falamos na aula passada sobre Abraão. Deus encontra Abraão, faz uma promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações e que através dele, todos os povos seriam abençoados. Nós vimos que Deus faz uma promessa a Abraão, ou melhor, são 3 promessas. Ele promete a Abraão, uma nação, uma terra para essa nação e uma bênção para todos os povos. Nós vimos também que a nação é a nação de Israel, a terra é a terra de Canaã, para a nação de Israel, e a bênção para todos os povos é Jesus. Mas nós vimos que Abraão não alcançou nenhuma dessas promessas. Então deixa eu arrumar aqui o meu slider, agora sim. Então Deus faz essas 3 promessas para Abraão e Abraão não alcança nenhuma dessas promessas. Deixa eu adiantar aqui. Ali. Então, Abraão não alcançando essas promessas, elas vão ser passadas para Isaac. Deus vai renovar, as promessas feitas a Abraão. Ele vai renovar essas promessas a Isaac. Só voltar aqui. No capítulo 26, do versículo 1 ao 5, de Gênesis, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tomarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, que lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então, a promessa feita a Abraão, Deus renova agora em Isaac, uma nação, que é a nação de Israel, a terra de Canaã e a bênção para todos os povos. Essa bênção é Jesus. Isaac também não alcançou essas promessas e vai ser passado para o seu filho agora Jacó. No capítulo 28, do 13 ao 15, diz: ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão ao oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, a mesma promessa feita a Abraão, Deus faz a Isaac e agora ele passa para Jacó. Mesma promessa, uma nação, a terra e a bênção para todos os povos. Essa bênção é Jesus. Jacó, ele tinha 12 filhos, e tinha o filho mais novo, que era o queridinho aí de Jacó, José. E José, ele causava ciúmes em seus irmãos,
E certa vez José teve um sonho, né, e quando contou aos seus irmãos, né, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados, né, os feixes de trigo no campo. Estávamos amarrando, né, os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram, né, ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois, né, teve outro sonho e contou aos seus irmãos: Tive outro sonho, e desta vez, né, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou, né, ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse, né, que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes, né, dele. O pai, no entanto, né, refletia, né, sobre aquelas palavras de José. Então isso aí causava muitos ciúmes aos irmãos de José. O plano de Deus, ele vai dar continuidade, né? Ele prometeu a Abraão, refez, né, essa promessa a Isaac, depois passou para Jacó, e agora nós vamos ver que a continuidade dessa promessa, ela tem muito a ver com o que nós vamos ler a partir de agora, aí falando de José. Até mesmo esse sonho, né, de José, que eles iriam se prostrar, né, diante de José, é o que a história vai nos contar aí, a história de José, que vai ser vendido como escravo, né, por conta dos ciúmes aí dos seus irmãos, e depois, né, ele vai parar na casa de Potifar, vai se tornar um prisioneiro, vai falar, né, sobre os sonhos do padeiro e do copeiro, e vai também depois interpretar o sonho aí do faraó. E com isso ele vai se tornar um governador do Egito, né? Começou pelo sonho dos seus irmãos, né, que ele sonhou, e depois ele vai interpretar o sonho, né, daquele padeiro e do copeiro, e depois ele vai se tornar aí governador de todo o Egito. Então o plano dos irmãos de José era matar José mesmo, né? Mas eles tiveram a ideia aí de jogar ele em uma cisterna, e depois ele foi vendido como escravo para o Egito. Sendo escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar, né? E o texto aí nos diz que Potifar prosperava muito somente de José estar na casa dele. E José tomava conta de todos os bens de Potifar, e tudo que Potifar fazia dava certo, porque José era quem cuidava, né, quem estava aí responsável por todas essas coisas aí de Potifar. Mas também a gente vai ver nesses textos, né, você acompanha essas leituras em casa, para você que não conhece ainda essa história de José, a gente vai ver também que não era só Potifar que gostava de José, né, a esposa dele também, e queria de qualquer jeito aí se envolver aí com José, mas José está sempre correndo, né? José é um homem temente a Deus, né, correto, e jamais trairia aí Deus e também, né, a confiança de Potifar. Mas a mulher de Potifar, né, pôs os olhos em José, e José fugiu, deixando aí uma peça de roupa em suas mãos, e com isso José ele vai parar na prisão. E tudo que José fazia dava certo, né, porque ele tinha Deus ao seu lado. E mesmo na prisão, em pouco tempo ele já estava responsável, né, pelos outros presos. E aí vai dois prisioneiros, vão ter dois sonhos, né? E José interpreta esses sonhos. E a única coisa que ele pede é que lembrasse dele, né, quando eles estivessem fora dali. E acontece exatamente como José havia interpretado o sonho desses dois homens, né? Um foi morto e o outro foi devolvido aí à sua posição.
e só que eles esqueceram de José, né? Mais tarde, só mais tarde que ele vai lembrar de José, né? O faraó vai ter um sonho e ele vai lembrar que José era o interpretador aí de sonho. E José vai interpretar o sonho do faraó, né? O sonho do faraó é que ele sonhava com 7 vacas gordas pastando e depois, né, saíam 7 vacas magras aí do Nilo e devoravam as 7 vacas gordas. E a mesma coisa, né, ele sonhava com 7 espigas de milhos bonitas e 7 espigas feias que devoravam as espigas bonitas. A interpretação do sonho, né, de José, José interpretando, né, o sonho de Faraó, é que era o mesmo, a interpretação era a mesma para os 2 sonhos, né? Ele diz que Deus se apressava que isso acontecesse e então ele vai falar que as 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas seriam 7 anos de grande fartura no Egito. E as 7 vacas magras, né, e as 7 espigas feias representavam depois 7 anos de seca. Né? E então o José ele vai dizer a Faraó o que deveria ser feito. Né? Ele deveria, durante aqueles 7 anos de fartura, armazenar, né, o alimento, se preparar para que nos 7 anos de seca eles tivessem mantimentos. E assim eles o fizeram. O faraó diz, né, que deveria ser escolhido um homem para ficar responsável por este trabalho, e o faraó não vê ninguém, né, melhor do que José para isso. E José ele é colocado aí num cargo, numa posição, né, muito boa, acima dele somente Faraó. Então José ele colocou tudo aquilo que ele tinha ideia em prática e tudo deu certo. Durante 7 anos de fartura ele estocou, né, uma grande quantidade de alimento e as pessoas até mesmo de fora do Egito vinham comprar o alimento, né, com José. E aí aconteceu que vai vir a família de José, né, essa família, seus irmãos e até mesmo Jacó, né, que ainda era vivo, eles vão vir para o Egito. E José já é governador, né, quando eles voltam para o Egito. A família de José vai chegar, mas não vai reconhecer José. José agora é governador. Quando que eles iriam imaginar, né? José, aquele menino sonhador, depois vendido como escravo, iria se tornar, né, um homem com um nome tão grande como foi o de José. Agora, o importante, né, a gente não pode esquecer, é que tudo isso é o plano de Deus, né, sendo colocado em prática. As promessas que Deus fez a Abraão era uma nação, a terra e a bênção para todos os povos. A primeira promessa que Deus faz a Abraão, a Isaac e a Jacó é uma nação. E o lugar que Deus escolheu para começar essa nação foi no Egito, né? E é com a família de José, essa família que vem, né, atrás de mantimentos, e aí depois José vai se revelar a eles, né, dizendo quem ele era, e pede que tragam, né, Jacó, e vai vir, né, Jacó e toda a família de José morar no Egito, né? O plano de Deus tornar, né, aquela nação, e a partir dos hebreus, né, vai ser ali que vai começar a nação prometida a Abraão. Né? Então nós ficamos por aqui, né? Na próxima aula, no próximo vídeo, vamos falar, né, da continuidade aí nessa história de José, a bênção passada para José e depois José vai passar essa bênção para os seus irmãos. É importante este texto de José, que é a transição, né, dessa era patriarcal, aonde vai começar, né, a nação de Israel, e tem muito a ver com
a família de Jacó, né? A gente vai ver depois que a nação de Israel, as 12 tribos, né, de Israel, elas são referentes a cada um dos filhos de Jacó, duas tribos pelos filhos de José, tá bom? Então, continuem assistindo os vídeos, eu vou estar postando aí os PDFs, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí na era patriarcal, uma era passada de pai para filho. Começou com Abraão, aí estamos agora em José. José, um homem poderoso, governador de todo o Egito, com grande autoridade. Ele só não tinha mais autoridade do que o próprio faraó. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Bons estudos.